A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, da cruz mostrou o amor. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Cante pela cruz me chamou, traiu e eu, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu Gênesis capítulo 25, versículos 19 até 34. Esta é a história da família de Isaac.
Vamos fazer um Big Brother aqui da família de Isaac, vamos dar uma espiadinha na família de Isaac. Diz assim: Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi ela então consultar o Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças, mas Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso foi também chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. E assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Queridos, o título dessa mensagem: a família que conhece a Deus faz a sua vontade. Mas, na verdade, esse título aí eu coloquei domingo passado. Eu preguei aqui na igreja da Imbitiba essa mesma mensagem, que minha esposa vai assistir e vai ouvir pela 3ª vez, não é? Porque ela já ouviu lá na igreja de Copacabana também, não é? Mas ela diz que gosta de ouvir, né? Também o sofrimento dela é por amor a mim, né? Então, queridos, na verdade me deram esse tema, e eu então coloquei, né, esse tema nessa mensagem, mas não vou seguir literalmente essa temática: família que conhece a Deus faz a sua vontade, mas isso é uma verdade, né? Há algum tempo atrás encontrei aqui em Macaé com um colega meu de adolescência, não é? Faz tempo, né, que eu cheguei na adolescência, né? Mas nós vivemos aqui um tempo, depois a gente se separou, como aconteceu com muita gente da minha época, né? Eu fui para o Rio, né? Quando eu tinha 20 anos fui para o Rio estudar e fiquei muito tempo no Rio e me afastei das pessoas, cada um foi para o seu caminho. Encontrei com ele e aí a gente conversando, né? Desses anos todos, né? E aí ele perguntou e aí, como é que você está? Eu falei: eu estou bem, tudo. Aí ele falou: você é casado? Eu falei: sim, sou casado. Aí ele falou assim: pô, que legal. Eu falei assim: eu estou com 40 anos de casamento. Ele disse assim: com a mesma esposa? Eu falei assim: com a mesma esposa. Porque hoje quem tem 40 anos de casamento parece que já está na 2ª ou na 3ª, né? Mas, queridos, há um problema muito sério com a família hoje, não é? Vocês estão acompanhando. Parece que é um tumor na família, está um câncer na família, tem uma metástase que está se espalhando pela igreja e pela sociedade como um todo. Porque a igreja é formada de famílias, e os problemas da família repercutem dentro da igreja também. E os problemas que estão lá fora repercutem na nossa vida também. Então nós temos um problema com a família. Ali na introdução, que a gente vai ver agora, há uma colocação que eu faço lá: a família pode ser uma usina de amor. Sabe, queridos, quando nós pensamos na família, nós não queremos pensar na família como um ente social, numa percepção antropológica ou psicológica da família. Nós queremos pensar na nossa família. Eu gostaria que hoje à noite, enquanto eu estou falando sobre família, que você se abstraísse de uma visão genérica e você entrasse para dentro da sua própria percepção de família, da sua própria família.
E nós sabemos, queridos, que a família foi criada por Deus para ser um lugar de vida, para ser um lugar de crescimento, para ser uma usina de amor, uma fábrica de boa convivência, para ser um lugar onde filhos pudessem crescer num ambiente saudável, pudessem se desenvolver de uma forma a se tornarem adultos saudáveis, que o casamento, a relação conjugal pudesse levar os filhos a perceber, não é, o casamento dos pais, a terem assim um modelo para projetar na sua própria família, olhando os erros do casamento, mas olhando também os acertos, mas sobretudo vendo saúde dentro da família. Queridos, Deus não está esperando que tenhamos uma família perfeita, porque jamais será. Se você entrar para dentro da minha família, se eu abrir uma tela hoje para você entrar para dentro da minha casa, entrar para dentro do meu relacionamento conjugal, para dentro da minha vivência familiar, você vai ver quanto defeito tem lá, quanto problema, quanta neurose, quanta dificuldade tem lá, como tem na sua também. Mas Deus não está esperando que a nossa família seja perfeita, Ele está esperando que a nossa família seja um lugar de amor, seja uma fábrica de amor, e seja um lugar de saúde, que a nossa família seja saudável, que a gente possa ir se ajustando, se consertando. E aí eu vou dizer ali, em segundo lugar, não é, que a família pode ser uma fábrica de doenças. Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e um dos autores da Declaração da Independência Americana, ele disse certa vez, ouçam o que ele disse: os momentos mais felizes da minha vida foram aqueles poucos que pude passar em minha casa com minha família. Queridos, mas as famílias estão adoecidas, nossas famílias estão adoecidas, as famílias estão doentes, e é tão triste ver isso acontecendo, porque exatamente nos afastamos desse modelo básico, fundamental, sábio que Deus criou de família, essa família monogâmica, heterossexual, não é? Que realmente se estrutura de uma forma consistente, firmada nos valores da palavra de Deus. Isso foi deixado de lado, até mesmo dentro das igrejas, e por isso as famílias adoeceram. Há duas razões básicas para o adoecimento da família. Uma é o nosso DNA adâmico, ou seja, a nossa estrutura genética vem de longe com adoecimento. Uma vez eu sentei com meu pai para falar com ele, quando eu era solteiro ainda, sobre algumas queixas que eu tinha da forma como ele havia me criado. Eu já tinha talvez uns 19, 20 anos. Nós conversamos muito, eu precisava falar de alguns sentimentos que eu tinha em relação a ele, de alguns problemas que haviam sido criados na minha criação, não é? Na forma como ele se relacionou comigo. E eu lá em Araruama, na casa da minha irmã, saímos assim dentro de um carro na rua, ficamos ali conversando, e eu chorando e falando com meu pai, as neuroses que haviam sido criadas em mim, por conta da minha vivência familiar. E ele disse: filho, eu quero te pedir perdão. Mas ele começou a me contar a história da família dele, como meu avô tinha criado. E ele disse: eu não consegui me desviar desse modelo do adoecido da minha família de origem. E possivelmente o pai dele, o meu avô, também foi criado dentro de uma estrutura dessa. E se a gente vai olhar para trás, a gente vai ver que isso vem de Adão. Então, querido, nosso DNA adâmico não é favorável. Nós temos problemas que vêm de longe, que a gente nem detecta tantas vezes. Mas o segundo problema é que, além do nosso DNA adâmico adoecido, nós temos uma herança vivencial também ruim. Por quê? Porque vivemos numa família contaminada por crises, por dificuldades. Nós nascemos e vivemos dentro de um ambiente de neuroses, de problemas, de dificuldades, e por isso muitas vezes reproduzimos isso na família que vamos construir. Como resultado disso, a família adoece. Hoje à noite nós queremos detectar os adoecimentos que possam estar existindo na nossa família, porque Deus quer curar a família, Deus quer curar seu relacionamento conjugal, Deus quer curar seu relacionamento com os seus filhos, Deus quer estabelecer dentro da sua casa uma fratria saudável, ou seja, uma relação saudável entre irmãos. Deus quer estabelecer na sua casa uma parentalidade saudável, ou seja, uma relação saudável de pais e filhos.
Vamos olhar um pouquinho a família de Isaac. Vamos olhar um pouquinho a família de Isaac. Quando eu leio esse texto aqui, esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Eu fico pensando, como é que seria a história da família do Silas, filho do Ismael? Como é que é a história da família do Guilherme, filho de José Barreto, né? Como é que é a história de cada um de nós, filho do nosso pai? Como é que é a nossa história, não é? Qual é a nossa história? E aí vai abrir uma tela, é como se a gente estivesse olhando na televisão e aí tivesse, vamos ver então o que aconteceu. Aí vem aquele filmezinho, não é, que aparece lá mostrando. Então a gente vai entrar para dentro da família de Isaac agora. E vamos ver algumas coisas bem interessantes, querido. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: essa família está na Bíblia. A Bíblia é um livro tão maravilhoso, tão interessante, porque a Bíblia não é uma apologia da perfeição, pelo contrário, a Bíblia fala das dificuldades de todos nós, e a Bíblia vai mostrar aqui, para você ter uma ideia, uma família que tinha tudo para ser uma família mais saudável, mas se tornou uma família doente. E talvez os meios e os elementos de adoecimento dessa família tem muito a ver com a sua e com a minha família. Então, essa família está aqui para nos ensinar alguma coisa, para que nós aprendamos um pouco com ela. A família de Isaac. Quem era Isaac? Gente, Isaac não era uma pessoa qualquer não. Ele era filho do pai da fé, filho de Abraão. Era filho de um milagre, porque Deus permitiu que Abraão aos 100 anos tivesse filho. Sua mãe tinha 90. Eles oraram décadas para que Isaac nascesse. Isaac nasceu. Isaac é filho de um milagre, é filho de um homem de fé. A Bíblia diz que Isaac era um homem que saía no campo para orar e meditar. Isaac era um homem rico, era a continuidade da promessa. Seguindo a linha de Isaac se chegaria em Jesus. Isaac estava na linha antecessória do nosso Salvador, e estava na linha sucessória da promessa de Deus. Isaac era um bom partido, era um homem para casar. Qualquer moça possivelmente teria ali um eleito de Deus, uma pessoa própria para o casamento. Sabe, queridos, Isaac era um excelente partido. E quem era Rebeca? Rebeca, a esposa de Isaac, a Bíblia diz que ela era filha de Betuel, neta do irmão de Abraão, uma mulher piedosa, hospitaleira, mulher de fé, recatada, bonita, tão bonita que uma vez o marido dela estava passeando com ela na rua, em algum lugar, e ficou preocupado das pessoas gostarem da beleza dela, e aí andou até mentindo, dizendo que não era a esposa dele, era prima. Ela era muito bonita, Rebeca era muito bonita, sensível, uma mulher obediente a Deus. E como é que foi o casamento deles? Queridos, o casamento dele era tudo que a gente queria para o nosso casamento. Sabe o que aconteceu? Deus providenciou esse casamento, não é? Deus mandou o varão para a varoa e a varoa para o varão. Deus falou com Isaac que ele deveria arranjar uma esposa. Abraão escolheu um homem que realmente fosse buscar Rebeca, e viajou, chegou lá e encontrou Rebeca prontinha para vir e se casar com Isaac. E ela veio, quando eles olharam, foi amor à primeira vista, se apaixonaram, não é? E logo logo eles se casaram. Queridos, é assim um casamento tão maravilhoso, mas deu problema. Deu problema. E a gente fica imaginando que essa love story que a gente tem quando conhece alguém, como eu disse hoje de manhã, a gente casa com uma mulher idealizada e não com uma mulher real. Você casa com um homem ideal e não com um homem real. Quando descobre quem é realmente ele, aí começa a dar problema, se não entrar em jogo, em campo, o amor conjugal bíblico e sério, não é? Então, queridos, antes da gente chegar aos pontos, deixa eu dizer, põe ali por favor uma expressão que está ali. Uma família pode ter todos os recursos para ser uma família saudável, mas pode se tornar adoecida. Eles tinham todos os recursos. Isaac era o filho da promessa de Deus. Rebeca era uma mulher sensível, nunca tinha deitado com homem nenhum, nunca tinha tido envolvimento, não tinha traumas na sua vida sentimental. Ela estava ali prontinha para se casar com Isaac, tinha tudo para funcionar bem.
Então nós aprendemos que o casal pode ter um futuro glorioso e ainda assim ter problemas na família. Ou seja, um casamento pode unir duas pessoas que têm uma cepa muito bacana, que tem um pedigree muito legal, que tem um currículo vitae muito bacana. Mesmo assim o casamento pode dar problema. Mas o filho de fulano, tão consagrado na igreja, aquele homem, é a filha dele que fez isso, é o filho de fulano que casou com ela, esse problema está acontecendo. Não acredito, mas não adianta ter esse passado saudável com os nossos pais e avós, mas se você não abrir o olho, seu casamento pode dar água, sua família pode ter problemas. Uma família pode conhecer Deus, está na igreja, e mesmo assim pode ser uma família com problemas, pode adoecer. Queridos, estar aqui na igreja, vir para o culto, todo mundo sentado no mesmo banco, não é? Todo mundo dizimista, pertence a todas as organizações da igreja, isso não dá garantia de que essa família vai ser saudável. Uma família, para ser saudável, precisa de escolhas individuais. O marido precisa fazer a escolha de ser um marido segundo o coração de Deus. A esposa precisa ser uma mulher santa, abençoada por Deus. Não precisa ser alguém que realmente tenha compromisso com o seu marido e com a família. Os filhos precisam perceber a sua necessidade de honrar seus pais. Então, queridos, não há nenhuma garantia de que sua família vai ser saudável porque seu nome está no hall de membros da igreja. É preciso que você realmente se comprometa com o projeto de Deus para a sua família. Mas vamos para a família de Isaac finalmente, né? O que nós aprendemos com a família de Isaac? A primeira coisa que a gente aprende com uma família, para uma família ser saudável, para uma família crescer, para uma família ser abençoada, para ser uma família segundo o coração de Deus, é preciso usar o recurso da oração. Parece que eu estou falando coisa aqui que vocês sabem há muito tempo, e sabem mesmo, mas nós precisamos, como família, aprender a usar o recurso da oração, por 3 razões que eu vejo aqui nesse texto. Primeiro, porque a oração produz milagres. Vejam só, a Bíblia diz que Rebeca era estéril, Rebeca não podia ter filhos. Queridos, a esterilidade naquele tempo era um problema. Hoje você vai para uma clínica de fertilização, você procura um médico e ele é capaz de fazer acontecer uma gravidez através de vários processos: inseminação artificial, fertilização in vitro, um monte de técnica para fazer com que uma mulher consiga engravidar. Naquele tempo não tinha. Casava, filho não vem, 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 e aí não vem. Uma mulher estéril, era uma maldição, era considerada uma mulher que não tinha a graça de Deus sobre ela. Além do mais, todas as mulheres, quando casam, elas trazem em si um clamor pela maternidade. Por isso hoje tem muitas mulheres se sentindo culpadas porque estão no mercado de trabalho, passam o dia inteiro fora, e muitas vezes com absoluta necessidade de trabalhar para manter e ajudar o seu marido a manter a família, mas elas se sentem culpadas porque elas estão atravessadas pelo desejo de ser mãe, e às vezes até adiam isso, porque tem projetos e necessidades na área financeira, na área comercial, na área profissional, ou às vezes já tem filhos, mas não conseguem dar tempo para os filhos, porque tem que ir para o mercado de trabalho, e esse débito, esse clamor, esse anseio da maternidade está nelas, e elas se sentem culpadas muitas vezes, e tem que lidar com isso o tempo todo, porque a mulher tem essa coisa. Agora imagina uma mulher que quer ter um filho, que embalou as suas primeiras bonequinhas lá, né? Fazia comidinha naquelas panelinhas pequenininhas, pensando no seu futuro de mamãe, e aí descobre que não pode ter filho. O que fazer? Sabe, queridos, o que fez o marido dela? A Bíblia diz que ele orou. Queridos, se sente que é um milagre na família, precisa orar. Talvez hoje à noite sua família precise de um milagre, porque talvez exista uma esterilidade na sua família, não uma esterilidade da ausência de gravidez, mas uma esterilidade de amor, uma ausência de amor, uma ausência de entendimento. Talvez haja uma esterilidade na relação conjugal, talvez haja uma esterilidade, falta de vida, falta de fecundidade.
na relação de pais com filhos. Queridos, se nós precisamos de um milagre na família hoje, para restaurar relacionamentos e dar saúde à nossa família, nós precisamos orar a Deus. Precisamos pedir ao Senhor o milagre da conversão de um filho, o milagre da cura de uma enfermidade dentro de casa, o milagre de um emprego, o milagre da reconciliação de pessoas queridas da família, o milagre do perdão a alguém que falhou, o milagre de um filho, o milagre da fecundidade, da vida de volta para dentro de casa. Sua família precisa de um milagre, vá para os pés de Jesus. A segunda razão é porque a oração produz revelação. Que coisa interessante, queridos. A Bíblia diz nos versículos 22 e 23 que Rebeca engravidou. O milagre aconteceu. Isaac orou e Rebeca engravidou. Mas quando ela ficou grávida, a barriga começou a crescer, não é? Talvez ali com 6 meses, 7 meses, né? 5 meses, a criança já está maior um pouquinho. Ela começou a ter uma convulsão dentro do ventre dela, balança para lá, balança para cá, não é? E aquele ventre estava em rebelião, tá? Dentro dele havia, parece um problema de briga de espaço, alguma coisa assim. E ela então falou assim: o que está acontecendo aqui dentro? Olha só, por que está me acontecendo isso? Rebeca perguntou: por que está me acontecendo isso? Eu acho essa pergunta assim impressionante. Por que está me acontecendo isso? Por que eu estou com essa revolução dentro do meu ventre? E aí no versículo diz assim: ela então foi perguntar para o Senhor. Ela foi perguntar ao Senhor por que está acontecendo isso. Ela precisava de uma revelação. Talvez haja necessidade de uma revelação dentro da sua família. A sua pergunta hoje talvez seja essa mesmo: por que está acontecendo isso na nossa casa? Por que está acontecendo isso no nosso relacionamento? Por que está acontecendo isso com meu filho? Por que está acontecendo isso no nosso casamento? Por que está acontecendo isso na nossa vida financeira? Por que está acontecendo isso? Eu preciso de uma revelação. Por que isso está acontecendo? Senhor, por que isso está acontecendo dentro da nossa casa? E aí a Bíblia diz que então ela foi procurar o Senhor, foi procurar o obstetra. O obstetra daqueles dias era o Senhor mesmo. E ela foi lá, entrou no consultório dele, mandou ela deitar numa maca, mandou botar um avental com a ajuda de uma enfermeira, né? Deitou ela lá, pegou aquele aparelhinho de ultrassom, passou aquele gel na barriga de Rebeca, e aí passou aquele monitor, aquele negocinho lá que passa na barriga, que eu não sei o nome daquilo, passou e disse para ela: estou vendo. Aí o obstetra falou para ela: estou vendo que aí tem 2, tem gêmeos, e eles estão com algum problema aí dentro deles, estão empurrando para lá, um está empurrando para cá, eles estão com alguma dificuldade. Eu estou vendo também uma outra coisa, um é mais forte que o outro. Ela teve uma revelação do que estava acontecendo dentro dela, porque ela foi consultar o Senhor. Você quer saber, queridos, por que está acontecendo isso no seu casamento? Vá consultar o Senhor. Você está precisando saber o que está acontecendo na sua casa? Vai consultar o Senhor. Isaac foi consultar o Senhor. Em terceiro lugar, porque a oração produz aperfeiçoamento, a oração produz crescimento dentro de casa, crescimento na família. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 21 diz que Isaac orou porque Rebeca era estéril e Rebeca engravidou. Mas no versículo 26 diz assim: tinha Isaac 60 anos quando Rebeca deu à luz. Quando eles casaram tinha 40. Então, queridos pais, maridos, esposa, filhos aqui presentes, a impressão que a gente tem quando lê esse versículo é que Isaac pediu a Deus que sua esposa tivesse filho, teve relação sexual com ela, na semana seguinte ela engravidou, no mês seguinte ela engravidou. Não foi isso não. Ele orou 20 anos. Você já desistiu de orar pela sua bênção? Ele orou 20 anos. Queridos, não foi um ano de oração. Ele não desistiu quando tinha 5 anos de oração, nem desistiu quando orava há 10 anos.
Ele não desistiu quando estava orando há 19 anos. Ele não desistiu quando tinha 19 anos e 11 meses. Quando tinha 20 anos, ela engravidou. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.